Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar sobre o serviço de Route 53 e como ele funciona e o que você precisa saber sobre ele. Mas antes de eu falar sobre o Route 53, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Eu estou sempre postando notícias sobre Cloud AWS, sobre dicas do dia a dia. E se você curtir esse vídeo, não deixe de dar um like. Então galera, o que vem ser um Route 53? Route 53 ele é um serviço totalmente gerenciado pela AWS que trabalha com DNS. Então ele é um serviço gerenciado de DNS. O que é um serviço de DNS? O serviço de DNS é que ele resolve nome em IP. Então se você tem um www, aqui um exemplo, um site 1, esse site 1, galera, ele vai ficar apontado para algum lugar, certo? Você pode falar, olha DNS, quando você receber requisições para esse cara aqui, você joga para esse IP. E esse IP vai ser um servidor que vai ter rodando aí talvez um NGINX, que é um serviço de web, ou talvez um Apache. Enfim, ele vai ter um serviço, ou um ISS, que é o serviço de web de Windows, enfim. É assim que ele funciona, é para isso que ele serve. Ele resolve um nome e um IP. E o que eu gosto bastante é que ele integra com outros serviços. Então você consegue de forma bem simples falar o seguinte, ao invés de colocar o IP aqui, você poderia colocar um load balancer. Você coloca o ELB, né, o Elastic Load Balancer. E o Load Balancer, por sua vez, ele pode ter lá diversos servidores. Então o DNS ele consegue gerenciar isso, ele tem uma integração muito legal. Aqui eu dei um exemplo de um Load Balancer, mas ele faz integrações já com diversos serviços que possuem disponíveis dentro da AWS. E se não está disponível, a partir do momento que tem um IP ou tem um nome, alguma coisa assim, você consegue gerenciar e criar novas entradas, um way record ou um CNAME dentro da sua tabela de DNS. Ele faz isso daí. Além dele integrar com o Load Balancer, existem modalidades que você pode configurar nele, que ele faz um Load Balancer. Então ele faz já automaticamente um load balance para 2 IPs. Então ele consegue resolver para 2 IPs. Isso quer dizer que em alguns momentos você vai jogar para cá e outros momentos para cá. Então você consegue fazer uma configuração para 2 IPs. Isso daí é uma espécie de load balance, um balanceamento de carga. Mas isso não é só usado dessa forma. Isso geralmente é usado para failover. Então ele fica jogando para o ambiente primário até esse primário parar de responder. A partir do momento que ele para de responder, ele joga para o IP secundário. Então essa configuração também você consegue fazer para ele, que é através do failover. Outra coisa legal que você consegue fazer é falar para ele o seguinte, olha, eu tenho 2 IPs, eu tenho um em Ohio, esse é o IP de Ohio, e esse é o IP de São Paulo. São 2 IPs diferentes. Aí quando um cliente vem aqui e ele cai no seu DNS, o Route 53, né, que na verdade vai ser esse cara que está por aqui, ele vai checar da onde está vindo a origem dele, ele pode forçar, bom, esse cara está vindo de São Paulo, logo ele vai para esse IP de São Paulo, ele vai para essa aplicação. Mas falar, beleza, isso daí é por região, mas e se por algum motivo São Paulo tiver um problema, tiver muito lento, e às vezes é mais fácil para ele ir Ohio, apesar de ser longe, funciona melhor. Beleza, você fala por latência, então ele vai identificar que por latência, em Ohio, ele está melhor. E mesmo o usuário estando em São Paulo, ele vai cair em Ohio. Então você consegue fazer essa configuração, inclusive, por latência, tá, galera? Então é isso daí que eu gosto bastante do Route 53, que ele te dá muitas opções e ele funciona de forma muito simples. E também você consegue gerenciar tanto por parte gráfica, como por SDKs e Command Line, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então beleza, outra coisa que você pode fazer é criar tabelas de DNS. Tabelas são aquelas hosted zones públicas e privadas. As hosted zones públicas é quando você cria uma tabela de DNS, então vou até trocar essa caneta aqui, que ela já foi, né? Então vamos lá. Você cria uma tabela de DNS pública. Isso quer dizer que, como ela é pública, todo site que você colocar aqui, e o IP, toda a sua tabela de nome para IP, ela vai integrar com DNS públicos e isso daí vai integrar para todo mundo. Isso quer dizer que, mesmo estando lá, essa tabela de roteamento, você configurou ela, seus recursos estão todos em North Virginia, nos Estados Unidos. Mesmo assim, você, da sua casa em São Paulo, você vai abrir e vai conseguir identificar esse DNS. Porque o DNS ele vai conversar com todas as autoridades de DNS e vai replicar a sua tabela de roteamento. Então isso daqui é um DNS público, e é um hosted público, uma zona pública. Agora, tem a opção de você simplesmente vir aqui e falar, olha, eu quero uma privada. Privada, galera, você cria ela só para o seu ambiente. Então ela fica disponível não publicamente, ela não vai conversar com mais ninguém, mas ela fica disponível para todas as suas EC2, para todos os seus recursos
que você criar dentro da cloud estiver dentro dele. Então você consegue fazer isso daí. Você vai lá e fala, ó, minha VPC-X vai identificar, vai integrar com esse DNS. Aí, dessa forma, você acaba tendo todo e conseguir resolver todos eles. Inclusive, galera, né, não vou falar sobre isso especificamente, mas você consegue até mesmo fazer um overwrite de um DNS público. Então, por exemplo, as pessoas vão acessar um Itaú da vida. Itaú vai cair no IP do Itaú. Você consegue criar uma tabela privada que vai sobrescrever essa daqui, que só na sua rede, na rede que você está, ao invés de numa pública, ela vai cair numa EC2, que é o seu servidor, né? Não estou ensinando coisa errada aqui não, só estou mostrando como que é possível e como funciona o DNS privado. Então, beleza. Aí, tabela de DNS, é isso aí que nós acabamos de falar. Daí temos também domínios. O Route 53 ele é um serviço de DNS e você consegue criar domínios dentro dele. Não cria todos os domínios, como .com.br, não dá. Mas você pode importar domínios externos. E ele gerencia .NET, Edu, tem algumas opções lá, .com, você consegue criar automaticamente. Então, do serviço Route 53, você vai lá e pede um domínio. Ele vai registrar o domínio, você vai pagar, a AWS vai gerenciar todo o pagamento para você. Você pode configurar auto-renew para ficar renovando automaticamente ou não. Daí ele vai pegar o domínio, route domínio, e daí do domínio ele já vai criar uma hosted zone pública, porque quando você compra um domínio, esse domínio ele vai ser público, né, pessoal? Senão não teria porquê, né? Então, beleza. Então, ele já cria publicamente. Então, todas as regras que você vier e colocar dentro desse hosted zone, que é essa tabela que a gente conversou anteriormente, ele já vai automaticamente replicar para todo mundo, para todos os lugares, para toda a rede do mundo, tá bom, galera? Outra coisa que você consegue fazer, e ele integra, lembra que eu falei do failover? O failover ele acontece baseado em alguma coisa, ele acontece baseado em um health check. Então o Route 53 ele consegue ter health checks configurados para ficar fazendo a validação de algum determinado destino. Você passa o IP e ele fica validando. Esse IP tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. E você consegue colocar algumas inteligências como o do failover para fazer um failover caso ele não esteja ok. E agora, só para fechar, eu quero falar sobre SDKs. Imagina o seguinte, pessoal, você tem lá um site. Esse site é uma loja, por exemplo. E aí você começa a disponibilizar ela diversas coisas, como por exemplo um painel, site, loja, que são subdomínios, né? Aí você vai lá e fala, eu também tenho além de painel é vendas, sei lá. Você começa a criar vários subdomínios. Aqui é o DB. Você começa a criar vários. Como que você pode criar? Imagina que a sua aplicação ela disponibiliza até mesmo para o cliente. Então, cliente 1, ponto alguma coisa, cliente 2, ponto alguma coisa, cliente 3 e assim por diante. Você não vai ficar criando isso daí toda vez automaticamente, certo? Você consegue utilizar SDKs ou até command line, mas claro que o ideal é SDKs, né? Integrar com a sua aplicação e com poucas linhas você consegue vir aqui e registrar um novo domínio no seu DNS. E o mais legal, a documentação, pessoal, ela é muito boa e ela vai te ajudar bastante. Então a AWS é isso que eu gosto, que as SDKs estão muito bem documentadas e você consegue fazer uso de todas as configurações, todas as funcionalidades que existem na parte gráfica, você consegue utilizar através de SDKs e não é muito difícil não, existe sempre um padrão e é muito organizado, tá bom, galera? Então, galera, isso daí que eu tinha para falar sobre o Route 53. Se você curtiu, não deixe de dar um like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para continuar aprendendo sobre outros serviços da AWS. Então é isso daí e até o próximo vídeo.